Fala galera tricolor, uma boa tarde. Me chamo Henrique, aqui do canal Torcedor Tricolor. Passando aqui para analisar esse jogo do Fluminense aí de ontem aí, galera. Se inscreva no canal aí, dá um like aí, comenta aí, valeu. Compartilha aí também para dar uma força aí no crescimento do canal. Uma boa tarde. E aí galera, gostaram da vitória do Fluminense ontem? Uma vitória com um pouquinho de emoção, né galera? Mais um resultado aí importantíssimo aí pelo brasileiro, né? Mais 3 pontos somados aí. Com mais esses 3 pontos aí, o Fluminense foi a 13. É o terceiro colocado no brasileiro. São Paulo é o líder com 16 pontos. Mas vamos falar desse jogo de ontem aí. Um jogo emocionante, com emoção. Um jogo com a virada aí. O time sai perdendo, né? Mais uma falha do Freitas. Erra uma bola ali no meio de campo que gera um contra-ataque pro Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense abre o placar aos 5 minutos do primeiro tempo. Gol de Mendonça. Steven Mendonça fez o primeiro gol do Atlético Paranaense na partida. Galera, os erros dos Freitas já são constantes, né? Infelizmente, o Freitas não tem mais o que falar. Infelizmente, o Freitas não tem mais o que falar. A única opção é trocar o Freitas, porque só piora. Todo jogo é erro, é erro, é erro. Como a torcida vaiou também ele ontem no Maracanã. Isso também serve para o treinador poder trocar o cara, porque ele já tá com o mental abalado. Então é a hora de trocar. Chegou o Milan, reforço, bem avaliado. Foi gasto dinheiro na contratação, então eu acho que está na hora de barrar o Freitas. Eu não sei que convicção é essa do Zubeldia de não tirar ele, mas já está no momento de trocar. Depois o Fluminense vai empatar o jogo aos 9 minutos com o Hércules, com uma assistência do Savarino. Como o Savarino tá conectando esse time, o Savarino se encaixou bem. Só de pensar que o Savarino já podia ser titular rodadas atrás. Quantos jogos aí o Fluminense aí deixou de ganhar por falta de criação no ataque. O Savarino tem 2 jogos aí como titular, tá se destacando bem. No jogo de ontem ele já deu 2 assistências. E ele se conectou bem com o Lúcio Acosta ali. Os dois estão dando certo ali no meio de campo ali. Poxa, essa mudança já era pedida de há muito tempo, né, galera? O Savarino não pode ser reserva em nenhum time. Ainda mais no Fluminense quando você tem o Serna e o Canóbio. Entendeu? E a dinâmica mudou ali na frente. Até o Canóbio tá fazendo gol. Tá se destacando bem. O time tá bem, galera. O time do Fluminense tá dando esperança que esse ano vai ser diferente. Brigar lá em cima, pode brigar por título, tem um elenco, não tem um elenco muito robusto, mas tem um elencozinho competitivo, umas contratações aí foram acertadas. Pra tu ver que o começo de brasileiro não tá os favoritos muito lá em cima, né? O favorito sempre é o Palmeiras, o Flamengo, vocês vê pelo São Paulo. O São Paulo tá com 16 pontos aí na liderança. É o líder do brasileiro. E o Fluminense pode buscar sim esse título, continuar jogando bem desse jeito aí. O Fluminense pode chegar aí pela briga aí do brasileiro. Mas esses erros aí sempre prejudicam o Fluminense. Mais um erro individual do Freitas, que não pode acontecer, né, gente? Pô, o Fluminense ontem com 1 a mais, tomou um gol de empate, né? O Fluminense vira o jogo com o gol do Canóbio aos 37 do primeiro tempo. Tem um jogador expulso ali, o Bruno Zapelli. Antes do gol ele foi expulso aos 28. O Fluminense com 1 a mais, ganhando por 2 a 1, sofre o empate do Atlético Paranaense. Aos 75 minutos, gol do Luiz Gustavo de cabeça. Era uma vitória que era essencial, jogando em cara com a força da torcida. Quase virou um empate frustrante, porque com 1 a mais, você tomar um empate jogando em casa com o apoio da torcida, ia ser um empate muito frustrante. Mas o Arana apareceu, outro também que todos vêm falando, né? Vem cobrando a titularidade dele. Eu acho que ontem ele mostrou que ele
tem que seguir de titular no time. O René tá vindo de boas atuações, umas boas, outras ruins. Mas René, infelizmente, é um jogador para compor elenco. Eu não acho ele como titular do Fluminense. Ele foi titular no passado, ajudou, às vezes falha, às vezes vai bem, mas é um jogador que defende muito e ataca pouco. O Arana, ele pode ser um pouco fraco na marcação, mas no ataque ele ataca bastante, tem bastante visão de jogo, tem bom cruzamento, finaliza bem, e o René não tem muito disso. O René erra passe aí bobo aí de 2, 3 metros. Então acho que o Arana tem que seguir de titular aí, galera. O Arana tem que ser titular como o Savarino aí. O Arana aos 90 mais os acréscimos, 94 minutos do segundo tempo, o Arana fez o gol da vitória, que explodiu o Maracanã. Explodiu o Maraca de vez, que a torcida estava apreensiva, né? Um empate, ia ser um empate frustrante, mas o Arana se destacou lá, fez aquele golzinho ali, comemorou bastante com a galera. Mas é isso aí, galera. O Fluminense tá vindo bem, tá jogando bem. Em vista dos jogos passados, o Fluminense deu uma melhora constante. O Fluminense podia ter matado o jogo, né, galera? O Fluminense perdeu umas chances claras ali de gol ali. Teve uma bela jogada que o Lúcio Acosta fez ali, limpando todo mundo. O goleiro defendeu, mas mesmo assim quase que ela entrou. Se o Lúcio faz aquele gol ali, ia ser um golaço. Golaço. Melhor contratação do Fluminense foi o Lúcio Acosta. Que meio de campo excepcional ele. Joga muito, joga muito. O Lúcio Acosta é fora do normal, cara. O Fluminense aí vindo aí de contratações aí errando. Muitas contratações erradas que não vem sendo utilizados. Muitos estão emprestados. Mas o Fluminense acertou aí na contratação do Lúcio Acosta. O Lúcio está dominando o meio de campo. Dominando o meio de campo. E eu acho que ontem ele jogou junto com o Ganso, né? No finalzinho do jogo ali, o Ganso entrou. Jogaram junto ali o Canóbio, o Lúcio e o Ganso jogaram junto ali no meio de campo. Ontem o Castilho também fez mais uma partida também. Eu creio que está se adaptando ao futebol. Pode agregar junto aí o elenco aí, somar bastante com o Fluminense. O Fluminense ontem nas estatísticas, o Fluminense pressionou o Atlético, né? Pressionou. O Fluminense 21 chutes na partida, 10 chutes no gol, posse de bola foi 76%. O Fluminense jogou muito bem ontem, galera, muito bem mesmo. A análise aí do jogo de ontem, só os erros que sempre prejudicam o Fluminense. Às vezes o Fluminense empata ou perde por erro individual. Espero que daqui pra frente o Zubeldia mude essas convicções dele aí. Ele já tá mudando. Quanto o Serna titular, ele barrou o Serna e botou o Savarino. O Arana também no lugar do René. Espero que ele continue nessas convicções. Que ontem o Arana foi titular. Agora falta o Milan, né? No lugar do Freitas. O Freitas já tem que ir pro banco já, porque é aquilo que eu falei, né? Já vai mexendo com o mental do jogador. Ele já tá com o mental abalado, todo jogo a torcida vai. Então eu acho que já tá na hora de preservar ele. Bota ele no banco ali um pouquinho ali, dá uma sequência pro Milan. E o Freitas recebeu proposta aí no início do ano. O Fluminense deu um mole de não ter vendido. Pô, aí teve essa cláusula no contrato dele aí de aumento salarial. Eu acho que isso aí foi um absurdo. E chegar no meio do ano, se chegar uma proposta boa, eu acho que o Fluminense tem que vender. Tem que vender. Vender para poder recuperar o dinheiro investido e vender, se desfazer do Freitas, porque pra mim o Freitas não é titular no Fluminense. Não é titular no Fluminense. E nem jogador para compor elenco. Às vezes ele tem jogado bem, mas eu acho que se chegar uma proposta boa aí no meio do ano aí, o Fluminense tem que vender o Freitas. Partida aí de ontem, galera. Lúcio Acosta se destacando mais uma vez aí.
Ele foi entrevistado ali na zona mista, ali no final do jogo ali. Falou sobre a conexão entre ele e o Savarino. Lute falou, o Savarino é um jogador muito importante para a equipe. Ele combina bem comigo, jogador por dentro, de meia também. A gente pode fazer muita tabela, eu gosto disso. Todo mundo sabe, a gente tem uma conexão dentro e fora de campo. Vai nos ajudar, disse ele. Por fim, o Acosta valorizou os pontos conquistados pelo Fluminense e se disse feliz pela boa atuação e se destacou coletivo. A gente é obrigado sempre a ganhar, ainda mais aqui no Maracanã. Como mandante, esse tipo de jogo se torna difícil. A gente tem que jogar para sempre, para frente, para buscar esses pontos e deixar passar nada. Sobre a minha atuação, eu não gosto de falar sobre mim. É um jogo que 11 jogadores, se o time está bem, eu vou jogar bem. Se o Martinelli ou o Hércules me derem a bola, eu vou jogar bem. Acho que a gente fez um bom jogo conjunto e fico feliz. Essa foi aí a afirmação do Lúcio Acosta aí, falando da partida dele. Como o Lúcio se destacou, galera. O Lúcio vem jogando bem demais. O Lúcio se encaixou muito bem aí com a camisa do Fluminense. Tá jogando demais mesmo, tá dando vontade de ver esse cara ali no meio de campo ali. Tá atuando bem demais. Outro também que foi entrevistado ali na zona mista ali foi o Arana, né? A Arana fez o gol da vitória aí nos finalzinhos aí, nos acréscimos. Jogou muito bem o Arana também. Eu acho que cravou a vaguinha dele de titular aí no time aí. Entendeu? A Arana jogou muito bem. Ele falou: futebol brasileiro é jogo de domingo a quarta, sábado, quarta, domingo e quinta-feira. A gente tem que estar aprovando todos os jogos e não pode deixar guardar. Ainda mais se tratando de um clássico. O Fluminense vai pegar o Vasco na próxima rodada. Ainda se tratando de um clássico. Envolve muita coisa. A gente eliminou eles no Campeonato do Carioca. Ano passado eles eliminaram a gente na Copa do Brasil. Declarou Arana em entrevista para o jogo contra o Atlético. É uma rivalidade e a gente tem que estar preparado em todos os momentos para que a partida vai nos oferecer. Estar focado, hoje em dia, é estudar muito ponto forte. Todas as equipes a gente tem que neutralizar e achar os melhores caminhos para que possamos somar pontos e vencer mais um clássico. Se vencer um clássico, a gente sabe da confiança que a gente ganha durante a temporada e a competição. Arana recebeu, né, uma oportunidade ali no time titular e decidiu a partida com gol diante do Furacão nos acréscimos. Questionado sobre a disputa de posição com o René, o lateral esquerdo elogiou o companheiro e celebrou o primeiro gol no Maracanã. Eu sou um cara que cheguei aqui para ajudar. É uma briga saudável entre mim, ele e o René. Ele é um cara que já passou por diversos clubes, é um cara vitorioso também. Eu respeito. Se eu falar para você que eu não quero jogar, né? Todo mundo quer participar, todo mundo quer a sua vaga, mas eu sou um cara que acredita que as coisas acontecem naturalmente. Sou um cara que trabalha bastante e quando a oportunidade aparecer eu tenho que estar preparado. Como foi hoje, uma tarde maravilhosa para mim, porque fazer o meu primeiro gol no Maracanã é um estádio histórico, um estádio que é mundialmente conhecido, então é uma tarde que vai ficar na minha memória. Isso aí foi o Arana, né? Falando ali na entrevista ali que esse gol vai ficar na memória, né? Qual gol que não fica na memória do jogador, né? No Maracanã, um templo aí mundial, histórico. Todo jogador tem aquele gostinho de fazer um jogo no Maracanã, né, galera? Então o cara vai guardar esse gol aí pelo resto da vida. E foi como é que ele falou ali. Qual jogador que não quer jogar, né? Mas tudo acontece naturalmente. Eu acho que esse naturalmente aí vai acontecer nos próximos jogos aí. Provavelmente, não sei no próximo jogo, mas eu acho que o Arana carimbou a vaga de titular ali, galera. O Arana carimbou a vaguinha dele de titular. Espero que seja, né? Porque o Fluminense contratou, cara. Desse ano o Fluminense contratou bem. Contratou pouco. Não muitos jogadores. Mas o Fluminense contratou bem. Acho que essas contratações foram acertadas. Então o cara tem que chegar para jogar, irmão. Porque o Arana é lateral de seleção, vencedor, experiência na Europa. Não veio do ano passado bom pelo Atlético Mineiro, mas às vezes o clima já não tá bom, né? Naquele time que ele, no ex-clube que ele tava. Então ele tá respirando novos ares. De repente agora no Fluminense ele conseguiu placar aqueles bons jogos que ele fez. O dia também na entrevista aí falou aí, revelou o motivo, né, do Serna ter ido pro banco, né? O Savarino ter roubado a vaga dele ali. Ele deu uma entrevista aí, ele falou o motivo.
Zubeldia falando. Gerou mais esse jogo associado. E isso ao ver não com o rendimento de outros companheiros. Pelo contrário, a equipe estava bem. Tanto o Canóbio quanto o Serna são jogadores que comigo têm ido muito bem. São importantes com outro perfil. O que acontece é que quando a equipe trava, é preciso mais jogadores com habilidade no espaço curto. Quando o Lúcio era travado pelos meio-campistas, em certos jogos, esse sócio era necessário, que era o Savarino. Nós dá dinâmica do impensado dentro do jogo, porque pode ter um drible, uma assistência, uma troca de orientação, uma tabela, coisas que só podem fazer nesse tipo de jogador. No fim, trocas, coloquei o Soteldo para não perder esse jogo associado. É uma alternativa para que algumas partidas que deu como funcionou. O Soteldo tem entrado bem, né? Ele entrou aí no decorrer da partida aí. O Soteldo tem entrado bem. Tá entrando bem o Soteldo. E falar, né, que na minha opinião aqui, eu acho que o Zubeldia acertou aí no que ele falou aí. Às vezes o Lúcio fica encaixotado e o Savarino é multifunções. Como ele pode jogar como meio-campista, como que ele pode jogar de ponta. Isso agrega bastante ali, que ele pode girar o meio de campo, quanto na esquerda, quanto na direita, no meio, ali no ataque. Então o Savarino caiu como uma luva nesse time aí.